Graça e paz a todos. Meus queridos e amados irmãos, estamos aqui nesse momento alegres por estarmos na presença do Senhor e neste momento ímpar que o Senhor reservou, poder estar levando a você a gloriosa palavra de Deus. Neste momento eu gostaria de trabalhar com você o seguinte tema: a lepra e o pecado. Meus queridos e amados irmãos, no livro de Levítico 13, do 9 em diante, nós lendo vamos ver que o texto fala sobre a lepra. Romanos, capítulo 3, versículo 23, fala sobre o pecado. Quero dizer para você que está neste momento me ouvindo, que a lepra era a doença mais temida nos tempos bíblicos. Medidas preventivas eram tomadas para que a enfermidade contagiosa não se alastrasse. A Bíblia nos mostra que naquele tempo o leproso ele era separado da família. O leproso era separado dos amigos. O leproso era separado da sociedade. O leproso ficava em lugares afastados da vila, do acampamento, da cidade em que ele morava. Havia também, naquele tempo, o sacerdote. O sacerdote, ele era o responsável pela saúde do leproso. O dever do sacerdote, naquela época, era expulsar e readmitir o doente se a lepra parecia desaparecer. Somente o sacerdote podia decidir se a pessoa estava verdadeiramente curada. Meus queridos, amados irmãos, na Bíblia se usa a lepra como ilustração para o pecado. Se usa a lepra como ilustração para o pecado. Por que se usa a lepra como ilustração para o pecado? Porque a lepra é contagiosa. A lepra é destrutiva. A lepra conduz à separação. Quais são as características da lepra? Você pode perguntar. Queridos, ela tira a sensibilidade. Ela deixa marcas. Ela cheira mal. Ela não tem cura. Separa a pessoa e mata. Querido amigo, ouvinte da palavra de Deus, assim também é o pecado. A Bíblia nos diz em Romanos capítulo 3, versículo 23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Sabe, querido, o que isso significa? Que todas as pessoas elas são pecadoras. Isso sem distinção de raça, de classe, de posição social. Todos, em todos os lugares, pecaram e carecem da glória de Deus. Então, assim como a lepra, o pecado, ele é contagioso. Quem anda no conselho dos ímpios, quem se detém
no caminho dos pecadores, quem se assenta na roda dos escarnecedores, quem faz a sua própria vontade, quem anda segundo o curso desse mundo, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, acabam sendo atraídos por essa rede mortal. Querido amigo, ouvinte da palavra de Deus, o pecado, ele tira a sensibilidade. O pecado endurece o coração. O pecado cauteriza a consciência. O pecado deixa marca profunda na mente, nas emoções, na vontade. O pecado separa as pessoas de Deus. O pecado separa as pessoas do próximo e ainda leva a pessoa para o inferno. Querido irmão, amigo, ouvinte, eu quero que você saiba que o pecado é desagregador. Não há comunhão no pecado. O pecado, querido amigo, é repugnante. O pecado é pior do que o sofrimento. O pecado é do maligno. O pecado é uma doença incurável. Um vírus mortal. Portanto, o ser humano, ele precisa de um sacerdote para fazer expiação por ele. E este sacerdote é Jesus Cristo. Jesus Cristo hoje é o nosso advogado. Jesus Cristo é o nosso defensor. Jesus Cristo veio ao mundo para morrer por mim, por você, foi assunto ao céu e hoje vive reinando com Deus e é o nosso sacerdote. Querido amigo, ouvinte da palavra de Deus, o ser humano não pode purificar-se a si mesmo. A palavra de Deus diz que não existe salvação em nenhum outro, lá em Atos 4, 12. Não existe salvação em nenhum outro. Portanto, o nosso único meio de salvação, a nossa válvula de escape, é Jesus Cristo, o nosso fundamento. Não adianta você ir procurar salvação eterna em qualquer lugar, pelos seus próprios meios, do seu próprio jeito. Não adianta você procurar salvação, porque não vai encontrar. A salvação só é possível através de Jesus Cristo. Pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário é que nós somos salvos. Quero que você saiba que nenhum remédio pode aliviar o ser humano de uma consciência atormentada. Somente Jesus Cristo. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Portanto, reconheça a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida e seja liberto desta lepra chamada pecado que assola todas as nações. Confesse a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Tenha os seus pecados perdoados, passaporte garantido para o céu e morada eterna com Jesus para todo o sempre. Deus, na sua infinita bondade, nos abençoe
com a porção da sua palavra aos nossos corações.